pessoal, boa tarde, tudo bem? Vamos lá então, vamos trabalhar, deixa eu me apresentar aí para aqueles que não me conhecem. Então, meu nome é Matheus, tá? E eu sou professor de História e aqui no Colégio Ângulo eu trabalho à frente de História Geral. Tá? Então, dar as boas-vindas para vocês, né, para o curso do Enem aqui, maravilha? Bom, então aí é o seguinte, para a gente começar a nossa brincadeira, o que eu tenho em fazer hoje com vocês. Primeira coisinha, eu acho que é dica, né? Eu acho que as dicas são mais importantes. O que vocês acham da prova do Enem? A maioria de vocês acha assim, a prova do Enem é difícil. Estou errado? Não, né? Todo mundo acha difícil. E aí, se eu dissesse a vocês que a prova do Enem não é difícil, você vai falar, você é mentiroso, Matheus, assim? Não, tá? Na verdade eu vou dizer assim, nem vocês estão errados, nem eu também estou errado. Falar, onde que eu acho a prova do Enem difícil? A quantidade de questões. Então, 90 questões para cada dia de prova é bem cansativo, correto? Correto. Você vai bem até as primeiras 40, né? Então, as 40 primeiras questões, você vai lá e... Depois das 40, você C, D, A, C, já vai direto para o gabarito, nem vou ler. Não é assim? Vai meio que no chute. Então, isso, de fato, torna a prova difícil. Mas aí tem o seguinte, o que é que o pessoal argumenta? Que isso também faz parte da avaliação, para ver como você sabe lidar com essa questão do cansaço, como você lida com essa questão da pressão. Agora, por que eu acho a prova do Enem mais fácil? Eu estou falando principalmente na frente de história. Tá? Na verdade, não existe esse negócio de frente de história. Quando você pega o caderno aqui, esse daqui é ciências humanas, não é esse que vocês trouxeram? Então, ciências humanas envolve que disciplinas? História, geografia, filosofia, sociologia, não é assim? E as questões, elas são todas interdisciplinares. E se você pegar as provas, as questões, elas não são difíceis porque elas não são detalhistas. O que é que o Enem, ele pede? Vocês pegaram o material, vocês fizeram uma leitura do início do material? Tá vendo? Já começa por aí. Eu só vou dar umas dicas, eu não vou ler isso aqui com vocês. Só vou dar umas dicas, ó. Se você pegar o seu caderninho bonitinho aqui, você vê lá na página... Peraí. Lá na página 10. Se você quiser, não precisa nem pôr lá. Só na página 10. Ele começa assim, ó. Análise das competências da área de ciências humanas e suas tecnologias. Não tem história, geografia, filosofia. É a área das ciências humanas. E nós temos 6 competências que eles vão avaliar. 6. Só. Aí você vai lá, ó, compreender os elementos culturais que constituem as identidades. Área 2, compreender as transformações do espaço geográficos. Compreender a produção do papel histórico das instituições sociais. Entender as transformações tecnológicas, utilizar os conhecimentos históricos para compreender e valorizar os fundamentos da cidadania, compreender a sociedade e a natureza, reconhecendo suas interações no espaço. Bom, o que ele está querendo dizer? Em linhas gerais, o que ele cobra? Quando você vai ler uma história, eu pergunto a você assim, uma história, qual que é? Chapeuzinho Vermelho. Ele tem um enredo, não tem? Então, olha só, história é isso aí, ó, história, geografia, mas principalmente na área de história, ó, onde está acontecendo isso tudo? Isso é uma competência. Se você não sabe onde isso está acontecendo, você está perdido. E aí não é só onde, é quando isso está ocorrendo. E terceiro, não é onde, quando e quem está participando dessa história. Não são os 3 elementos básicos? Ó, só aí você já tem 3 dessas competências. Se você olhar, você vai encontrar isso aí. Aí tem outros fatores, né, que também seriam importantes. Então, dentro desse contexto, começam a aparecer lá algumas instituições. Essas instituições são instituições humanas. Que papel elas desempenham para a história ou dentro da sociedade? Qual é a forma com que você ou esses personagens, eles interagem junto com a natureza? E aquilo tudo que é criado pelo homem, se nós pegarmos dentro da própria história, ela tem uma consequência?
Tem ou não tem? O que é que fez pegar a história da Bela Adormecida? O que é que faz a danadinha dormir? A maçã, Mateus, ela comeu uma maçã envenenada. Não é assim? Então, a história, ela basicamente é isso aí. Não tem grandes segredos. E é isso que ele vai cobrar de vocês na prova. Vocês querem ver? Peguem as questões, vocês podem escolher qualquer uma delas. Seja lá da geografia, seja de sociologia, é isso que eles vão acabar requisitando de vocês. Tá bom? E para a gente começar então a trabalhar, eu não optei por um único tema. Então tem 2 temas que eu escolhi, vamos ver se dá tempo para nós trabalharmos todas hoje, mas 2 temas que eu escolhi para nós discutirmos. Então, quais seriam os 2? Eu até fiz a colinha aqui porque está em páginas, né? Eu não segui um tema só. Então, está dividida lá em páginas. Então, nós temos relação, né, à economia, então, Revolução Industrial, crise de 29 e sociedade. Esses são 2 temas bacanas para o Enem. Tá? E se você perguntar, falar, Mateus, cai muita história geral? Não. Isso é legal do Enem também. Eu acho muito legal. O Enem ele trabalha basicamente questões relativas ao Brasil. Mas é óbvio que não dá para ficar só no Brasil. Então tem várias situações em que nós temos que nos remeter àquilo que está acontecendo na Europa, aquilo que está acontecendo na Ásia ou na África. Então essas relações o Enem acaba cobrando. É aquilo que eu disse. Tempo, espaço. Quais são os 3 elementos básicos mais importantes? Onde, quando e quem. Vocês concordam comigo? Quer ver? Então vamos começar? Então vamos falar de Revolução Industrial, tá? Desse assunto Revolução Industrial. Eu vou começar pela página 22, mas antes disso eu quero dar um geralzinho aqui para vocês. Vocês lembram o que é Revolução Industrial? Ah, eu sei, Mateus, Revolução Industrial é um assunto fácil. A Pro ensinou isso há muito tempo. Ela falou, Revolução Industrial, meus queridinhos, é quando os homens passaram a utilizar as máquinas para produzir mercadorias. Certo ou errado? Certo. Quando as máquinas elas passaram a desempenhar um papel que antes era realizado somente por quem? Pelos homens. É isso? É. Agora, a pergunta seria, qual o impacto que a Revolução Industrial teve sobre os homens, já que ela passa a substituir o homem nessa tarefa? Vocês entenderam? O impacto da Revolução Industrial, sem dúvida nenhuma, né, não dá nem para questionar, ele foi muito mais do ponto de vista social do que do ponto de vista econômico. Porque do ponto de vista econômico, se eu perguntasse, a introdução das máquinas melhorou o quê? Você vai falar, ah, Mateus, aumentou a produção. Certo ou errado? Certo. Agora, qual o impacto social? Você citaria desemprego, Mateus, surgimento de uma nova classe social. Qual é a classe social que surgiu aí? Proletariado, é o operariado. Na verdade, eu sempre digo assim, é o tal do pobre que mudou de nome. Né? Antes era camponês, servo, escravo, aí vira proletário. E aí, mas falar mais, essa mudança de nome, o surgimento dessa nova classe social, olha como ele foi importante. Esses trabalhadores vão se identificar enquanto classe social. Eles vão se reconhecer enquanto parte, componente de uma sociedade. E sabe o que é mais legal? Eles vão falar, cara, eu sou importante para essa sociedade. E pela primeira vez na história, então, começa a surgir uma ideologia da classe trabalhadora. Como é que vocês chamam essa ideologia da classe trabalhadora, onde os trabalhadores, eles querem uma sociedade mais igualitária? Como é que a gente chama isso? Socialismo. É ou não é? No século XIX que surge isso tudo. E aí os trabalhadores, eles começam a se organizar. Agora, é só isso? Não. Tem outros fatores mais que vocês têm de saber identificar dentro dessa temática, que é a Revolução Industrial. Isso é bom, falar em se encontrar enquanto classe? Sim, mas havia emprego para todo mundo? Será que o salário era um salário justo e esses trabalhadores, eles tinham direito nessas novas empresas que acabaram surgindo, que seriam as grandes indústrias? Não. Tá? Então, essa é a discussão. Se vocês pegarem a maior parte das provas, não é só Enem não, eu digo assim, nos vestibulares, eles trabalham com essa temática. E se a gente jogar assim dentro, porque tem algumas questões que a gente não consegue identificar, se é história
ou se é geografia. Vocês conseguem, às vezes, fazer a diferença? Às vezes não. Você chega para o professor assim, ô professor, resolve isso aqui para mim. Eu falei, cara, isso aqui é sociologia. Não, o professor fala, pergunta para o professor de sociologia que ele explica até melhor isso aí para vocês. Tá? Mas é exatamente isso que eu estou dizendo a vocês. Tá? É difícil de identificar em alguns casos, mas você precisa juntar todo esse conhecimento. Tá bom? Pega lá na página 22, então. Página 22, exercício 2. Tá? Até eu tenho a minha colinha aqui, ó. Vamos começar exercício 2. 22, deixa eu achar aqui também. Opa, exercício 2. É uma questão do Enem 2010. Ah, vem cá, outra dica. Tá? Todas as questões do Enem, elas têm texto, vocês repararam? Quem pegou a prova do ano passado, principalmente, você deve ter percebido que tem muitos textos. E a maioria dos alunos não faz a leitura. E a leitura, ela tem que ser feita. Porque lá você consegue identificar a resposta e achar a resposta. Uma boa parte delas está nos enunciados. Se não fizer a leitura, já era. Tá? Você fica com preguiça, não fica? Por quê? Porque os vestibulares tradicionais, eles criaram um método que é muito sacana. Ontem mesmo eu estava resolvendo um exercício, né, da Federal de Santa Catarina, fazendo a leitura, falei, vamos ler lá. Peguei o texto e... Chegou no final, comando, o que a questão está pedindo. Sobre escravidão, assinale o que for correto. Ou seja, você faz a leitura, mas não tem a ver com o comando. Tá? Então, por isso que às vezes você criou a ideia de que não precisa ler. O Enem precisa ler. Tá bom? E é assim, ó. Em média, quanto tempo você tem para resolver uma questão no Enem? Vocês já fizeram umas contas? Em média, uns 3 minutos. Então você tem que fazer uma leitura atenta. Então é a primeira leitura. O que eu disse que são competências importantes? Quando, onde e quem. Se você achar isso daí já no texto, já vai grifando. Não é legal? Você poupa tempo. E não é aquela leitura, brrr, é aquela leitura atenta. Dá tempo. 3 minutos é tempo pra caramba. 2 minutos e meio, 3 minutos em média. Quer ver? Olha lá. Ó. Qual que é a questão mesmo? 2, né? Então, olha lá. Homens da Inglaterra, por que arar para senhores que vos mantêm na miséria? Por que tecer com esforços e cuidado as ricas roupas que vossos tiranos vestem? Por que alimentar, vestir e poupar do berço até o túmulo esses parasitas ingratos que exploram vosso suor? Que bebem vosso sangue? Nossa Senhora, hein? Que coisa mais drástica, não? Mais dramática. Mas olha lá, entenderam? O cara está fazendo uma crítica. Né? Não dá para a gente identificar ainda, né? Provavelmente, olha lá, é um trabalhador, não dá para a gente identificar quando e onde aqui? Não, mas dá para perceber que é uma crítica. Né? Um trabalhador fazendo crítica a um patrão, a um senhor, vamos ver lá. Então vamos ao comando. Ó. Análise do trecho permite identificar que o poeta romântico Shelley registrou uma contradição nas condições socioeconômicas da nascente classe trabalhadora inglesa durante a Revolução Industrial. Tal contradição está identificada na leitura. Olha só, vem cá. Na leitura, ele fala assim, por que arar para os senhores que vos mantêm na miséria? Então, quando você ara a terra, você produz o quê? Fala, acho que é alimento, né, Mateus? Então, esse alimento pode ser comercializado. Isso é riqueza? Sim ou não? Sim. Então, eu produzo a riqueza para o meu senhor, mas eu não tenho nada, porque ele falou que está na miséria. Tecer com esforços e cuidados ricas roupas. Revolução Industrial, os caras produziam para quem? Para o empresário. Cara, eu estou produzindo para você, mas... E para mim? Lembra que eu falei? Né? A divisão, ela não era igualitária. Os trabalhadores, os operários, eles não tinham direito. Aí depois, então, olha só. Onde é que está a contradição? A contradição, na leitura, ó como você mata. Vê se você concorda comigo. Na leitura, ele está dizendo, eu estou produzindo riqueza, mas eu não estou usufruindo da riqueza que produzi para você, ou da riqueza que eu mesmo produzi. Essa é a grande contradição da Revolução Industrial. Na verdade, essa é a grande contradição do capitalismo. Concorda comigo? Isso é uma visão o quê, hein? Quem é que faz essa crítica dizendo que eu sou trabalhador, eu sou o gerador de riqueza e o patrão me explora? Vai, Marx.
marxismo, socialismo. Certo ou errado? Não é isso? Olha só essa questão, ele mistura vários elementos do conhecimento. Tá? Sociologia, história, filosofia, geografia. Tá? E ali, ó, a partir dessas informações que eu passei para vocês, vamos ver se a gente encontra a resposta? Aí vocês respondem sim ou não? Hã? Não? Então vamos lá, ó. A. Qual é a contradição identificada? A. Na pobreza dos empregados que estava dissociada da riqueza dos patrões. Então, a grande contradição é, os empregados, eles são pobres e isso é separado do patrão, ou não? É igual, não é? Eles estão associados, eu estou produzindo riqueza para você, tá vendo? Ó, um pouco a interpretação. B. Então, a contradição está no salário dos operários que era proporcional aos seus esforços. Nossa, nada a ver, Mateus, tudo errado. C. Na burguesia que tinha seus negócios financiados pelo proletário. Pobre financia o quê, gente? Meu Deus. Mateus, se não é A, não é a B, não é a C, não é a D, só pode ser a letra E. Na riqueza que não era usufruída por aqueles que produziam. Certo ou errado? Vem cá. Está no texto? Está no texto. É interpretação também. Só que se você tem o conhecimento, você consegue achar isso aí mais facilmente. Você tem que acostumar a fazer esse raciocínio. Vocês viram o que eu fiz? Enquanto eu fiz a leitura, depois que eu terminei, eu não falei para vocês o que eu achei do texto? Tá? Você vai falar assim, mas você preparou a aula, Mateus. Tudo bem. Óbvio, eu selecionei as questões. Não vou negar isso aqui. Senão, como que eu vou vir fazer uma aula como essa para vocês? Vou passar vergonha aqui, ainda filmando ali, ó. Tenho vergonha, né? Mas olha só, a ideia é exatamente essa. Quando eu resolvo as questões, isso não é só Enem, tá? Eu faço isso. Tem aqueles que são meus alunos aqui já, não tem? Eu sempre falo que você tem que fazer essa interpretação antes. Você tem que ter aquilo na cabeça antes. Tá? Ajuda. Tá? Aquilo que eu sei, fala o que eu sei sobre esse assunto. Beleza? Então, vocês concordam comigo que é a letra E? Olha só, de novo, texto. Uma leitura atenta, prestando, falando, o que ele está falando? Prestando atenção. Vamos lá. Quem construiu a Tebas de 7 portas? Nos livros estão os nomes de reis. Arrastaram eles os blocos de pedra? E a Babilônia, várias vezes destruída, quem a reconstruiu tantas vezes? Em que casas de lima dourada moravam os construtores? Para onde foram os pedreiros na noite em que a muralha da China ficou pronta? A grande Roma está cheia de arcos do triunfo. Quem os ergueu? Sobre quem triunfaram os Césares? Então, de novo, não segue naquela mesma linha que nós trabalhamos anteriormente. Então, o que ele está querendo dizer? Ele está querendo dizer assim, cara, a história, ele tem vários agentes sociais, ó. Quem é quem na história, ó. Onde, quando, quem. Agora está falando dos quem de novo. Quem é que construiu, né, essas grandes obras? Os trabalhadores, sejam os escravos na época da Antiguidade Oriental, da Antiguidade Clássica, porque olha só como você identifica. Na Antiguidade Oriental e na Antiguidade Clássica, nós temos a utilização da mão de obra dos escravos. Quando você chega na Idade Média, quem é que trabalhava mesmo? Como é que chama? Lá, por isso que eu falo, pobre só vai mudando de nome. Como é que se chama o cara que ficava lá na terra, preso no feudo? Ah, muito bem, o servo. Então o modo de produção era servil. E aí depois vem na Idade Moderna, tem o camponês, certo? E aí vem a Revolução Industrial, o que vocês disseram para mim? Operário ou proletariado. Tá? Então onde é que estão esses caras? Então vamos ver se a gente acha alguma coisa. Ó, vamos para o comando, prestar atenção no comando. Partindo das reflexões de um trabalhador que lê um livro de história, o autor censura a memória construída sobre determinados monumentos e acontecimentos históricos. A crítica refere-se ao fato de que, bom, de uma maneira geral, é aquela ideia. A crítica refere-se que a história, ela é construída por quem? A história, ela é construída pelos vencedores. Nunca os perdedores, eles constroem a história. Não é sempre assim? Não, sempre são os grandes reis. Isso daí é o que nós chamamos de história tradicional. A história tradicional sempre foi desse jeito. Mas vamos lá. Então, refere-se ao fato de que os agentes históricos de uma determinada sociedade deveriam ser aqueles
que realizaram feitos heróicos ou grandiosos e por isso ficaram na memória, né? Ele está fazendo uma crítica, não pode ser isso, não é verdade? B. Então, a crítica refere-se ao fato de que a história deveria se preocupar em memorizar o nome de reis ou dos governantes das civilizações. Não, Mateus, de novo, é errado, é crítica, ele está criticando isso. C. Então, refere-se ao fato de que os grandes monumentos históricos foram construídos por trabalhadores, mas sua memória está vinculada aos governantes das sociedades que os construíram. Então, os personagens são os trabalhadores, mas nós nunca falamos sobre eles nos livros. Vem cá, galerinha, vocês que têm aula comigo ou com os seus respectivos professores aí, quantas vezes vocês me vêm falando de pobre? De pobre você fala bastante, você mesmo fala que você é pobre, não, mas a gente fica citando nomes. Tá vendo? Essa é uma crítica. A gente ignora, né, outros personagens. A gente fala do grande Napoleão, falamos de César, falamos de Marco Aurélio, mas esquecemos desses caras. Então o Enem, ele também tem essa característica de tentar recuperar a memória e o passado, a cultura desses elementos aí que teoricamente dentro da história tradicional eles ficaram num segundo plano. Belezinha? Alguma pergunta? Vocês estão conseguindo entender a linha de raciocínio? Tá? Fica fácil? Eu poderia passar um exercício só para vocês fazerem, né? Antes de fazermos juntos. O que vocês acham? Vocês façam em casa para fazer o teste. Vamos lá. Qual é o outro, Mateus? Página 89. Nossa, lá na frente. Lá na frente. Exercício 1. Página 89, exercício 1. Acharam? Muito bem. Olha lá. Leitura atenta, criaturinhas. A propriedade induzida pela emergência das máquinas de tear escondia uma acentuada perda de prestígio. Foi nessa idade de ouro que os artesãos ou os tecelões temporários passaram a ser denominados de modo genérico tecelões de teares manuais. Exceto em alguns ramos especializados, os velhos artesãos foram colocados lado a lado com novos imigrantes, enquanto pequenos fazendeiros tecelões abandonaram suas pequenas propriedades para concentrar na atividade de tecer. Reduzidos à completa dependência dos teares mecânicos ou dos fornecedores de matéria-prima, os tecelões ficaram expostos a sucessivas reduções dos rendimentos. Então vem cá, meus queridos. Do que é que ele está falando? Algo que também é bem característico da nossa sociedade atual. Ele está falando da Revolução Industrial. Com a Revolução Industrial, eu disse que o impacto maior foi o impacto de ordem social. Tanto que nós já fizemos duas questões que mostram exatamente esse impacto, né, causado na sociedade. Né? E isso continua até os dias de hoje. Do que é que ele está falando aqui no texto? Pensa. Não vou pedir para você falar não. Pensa. Mateus, ele está dizendo o seguinte, que a Revolução Industrial, o desenvolvimento das máquinas, ele vai acabar com o modo de produção anterior, que era totalmente manual. E não é só isso, ele acaba com a produção manual porque essa produção não conseguia concorrer com a produção industrializada, com as maquinofaturas que nós costumamos falar. Tá? Então a dependência das máquinas vai aos poucos acabando com esses trabalhadores manuais, ou o advento das máquinas. Alguém faria uma comparação com os dias de hoje? Me daria um exemplo de um setor onde as máquinas aos poucos vão substituindo os homens, e até aqui no Brasil já é uma lei. Se eu não me engano, nós estamos no final desse ano ou ano que vem, já não pode-se mais utilizar essas máquinas na colheita desse produto. Cana. Né? Eles vão acabar. Porque eles falam que não é uma questão dos trabalhadores, é porque a queimada das canas, ela contribui, né, para a emissão de gás carbônico na natureza. Então, como eles querem diminuir
né? Eles querem acabar com os trabalhadores que trabalham no corte da cana, ou seja, boia fria. E aí a pergunta que eu faço, como que eles vão remanejar aquela quantidade grande de trabalhadores para outros locais?